Então, nós vamos começar a trabalhar a coerência e a coesão. Ok? A coerência e a coesão. Essa coesão vai ser representada pelos fragmentos que ligam uma ideia à outra. E essas ideias nós vamos chamar de coerência. A coisa, para ser coerente, tem que ter lógica. Então, é a lógica baseada naquilo que trabalhamos. A sequência lógica de ideias é que nós vamos chamar de coerência. É o sentido lógico que as ideias representam pelo sentido. São as ideias sequenciadas. Não é você começar a falar da escola e terminar no futebol, que não seja uma escola futebolística. Não é você começar a falar do futebol e terminar no campo agrícola. Se você falou do futebol, tem que dar sequência com o futebol. Se você falou do campo agrícola, tem que dar sequência falando das ideias a respeito do campo agrícola. Quer dizer, você não vai mudar, ok? Não vai mudar essa sequência porque você está desconectando uma coisa da outra. Então, a coerência é o quê? Nada mais e nada menos do que uma sequência lógica de ideias. É uma ideia seguindo a outra. Tudo baseada no mesmo assunto. Repito, não se muda de assunto quando se muda de parágrafo. O assunto, ele é baseado no texto como um todo. O texto como um todo refere-se a um único assunto. Agora, as ideias, elas são diferenciadas no que diz respeito a esse assunto. Então, cada ideia em seu parágrafo. Mudei de ideia a respeito do mesmo assunto, então eu mudei de parágrafo. Não é mudar de assunto, mudar de parágrafo. Não. Mudou de ideia, mudou de parágrafo. Então, acabar com essa história de dizer por aí que quando a gente muda de assunto, a gente muda de parágrafo. Quando a gente muda de assunto, a gente muda de texto. Porque cada texto tem o seu assunto. Tem o seu tema o mesmo que assunto. Qual é o tema? Qual foi o assunto? Tanto faz. Então, essa sequência lógica de ideias é que nós vamos chamar de coerência. Ah, alguém falou uma coisa assim, o cara está falando as coisas sem lógica. É porque ele está sendo incoerente. Não está fazendo uso da coerência. Ah, e a coesão? São os elementos que ligam. São os elementos que servem para ligar ideias entre si. Esses elementos, principalmente, são as conjunções. Viu? As preposições aqui e acolá, mas as conjunções são realmente os elementos-chave, são os elementos principais que servem de ligação entre uma ideia e outra. Essa ligação nós vamos chamar de coerência. E esses elementos que servem para ligar, nós vamos chamar de coesão. Ok? Então, houve uma ligação através, por exemplo, das conjunções, então nosso texto está sendo coeso. E a sequência lógica de ideia faz com que nós estejamos sendo coerentes dentro dos nossos escritos ou dos nossos falados quaisquer. Então, vejam só. Há texto com coerência.
sem coesão. Não é obrigado que o texto tenha os elementos que ligam. O que vai interessar é justamente o sentido lógico ou a sequência de ideias dentro desses enunciados, que nós vamos chamar de antemão de texto. Ok? Então vejam só, há texto com coerência, sem coesão. Não é preciso ter os elementos que ligam ideias entre si. Basta que tenha sentido. Se tiver sentido, tem coerência. Não é preciso que tenha os elementos que ligam, que nós vamos chamar de elementos coesos. Não há texto com coesão e sem coerência. Por quê? Porque coerência é a sequência lógica. São ideias, são sentidos lógicos. Se não há sentido, não há texto. Nem que tenha os elementos que ligam, as conjunções, as preposições, os advérbios. Tem os elementos, mas não tem sentido, então não tem coerência. E se não tem coerência, não tem texto. Para ser completo, o texto deve ter coerência e coesão. Ah, mas meu texto tem coerência, mas não tem coesão. Não é texto? É. Só que ele não é um texto completo. Para que ele seja completo, tem que ter a sequência lógica de ideias e tem que ter os elementos que ligam essas sequências. As sequências lógicas, repito, é a coerência e os elementos que ligam essas ideias nós vamos chamar de coesão. Então, observem só, para que o texto seja completo, tem que ter coerência e tem que ter coesão. Aí eu vou chamar de texto completo. Agora observem só, sem coerência, o enunciado, eu nem vou chamar de texto. O enunciado não deve ser considerado texto, mas um aglomerado de palavras. Uma aglomeração de palavras. O que é uma aglomeração? São palavras jogadas, né? Palavras ao vento, palavras ao espaço, palavras sem significado nenhum. Aí eu vou chamar de aglomerado simplesmente. Aglomerado, um monte, como a gente chama, um monte de palavras sem nenhum significado, sem nenhum sentido. Por quê? Porque não teve coerência. Não tem nem lógica, a gente diz assim, não tem nem lógica o assunto, não é isso? Não tem nem sentido. Se não tem sentido, se não tem lógica, não é um texto coerente. Ou melhor, não tem coerência. Então, não podemos considerar texto. Vejamos só aqui, pessoal. Observem só. Já sabemos que coesão são aqueles fragmentozinhos. As conjunções, as preposições, o i, o de, o mas, o portanto. Pode ser o i preposição e o i conjunção. O i preposição quando liga uma palavra a outra. O i conjunção quando liga uma oração a outra. O mas, o porém, o contudo, o todavia, assim sendo. Esses são os fragmentos que nós vamos chamar de elementos coesos. São aqueles que fazem com que exista a coesão, ligando uma ideia entre si e essas ideias, repito, nós vamos chamar de coerência. Então vejam nos exemplos. O aluno matriculou-se, foi à aula, deixou de frequentar, ele adoeceu. Nunca mais quis saber de estudar. Observe, tem sentido ou não tem, pessoal? Tem um sentido lógico ou não tem? O aluno matriculou-se, foi à aula, deixou de frequentar, ele adoeceu. Nunca mais quis saber de estudar. Quer dizer, ele se matriculou, ele foi à escola, mas aí adoeceu. Quer dizer, aqui tem uma sequência lógica. Quer dizer,
nós temos um texto, temos uma coerência. Se tem uma sequência lógica, se tem sentido, nós temos coerência. Tem uns elementos que lidam? Não. O aluno matriculou-se, foi à aula, deixou de frequentar. Então, tem coerência, mas não tem coesão. Estão entendendo? Por que que tem coerência? Porque tem sentido, uma sequência de sentido. Não tem coesão porque não tem os elementos, conjunção, preposição, advérbio, que ligam uma coisa à outra. Nós vamos ver no exemplo seguinte. Olha, veja só. O mesmo aluno. O aluno matriculou-se e foi à aula. Logo deixou de frequentar, porque ele adoeceu. Assim, nunca mais quis saber de estudar. Quais são os elementos coesos? Quais são os elementos coesos? O aluno matriculou-se e foi à aula. Aqui é uma conjunção, ó. Matriculou, o verbo matricular, foi do verbo ir. Duas orações ligadas pelo i. O i, quando liga duas orações entre si, é conjunção aditiva. Se ligar somente uma palavra a outra, não é mais conjunção, é preposição. Então, o i foi à aula, é uma conjunção. Logo deixou de frequentar. Aqui tem só, deixou de frequentar. Qual é o outro elemento coeso? Logo, que nós vamos chamar de conectivo. Esses elementozinhos coesos, que servem para ligar uma ideia a outra, nós vamos chamar de conectivos, ok? São os elementos coesos. Conectivos são os elementos coesos. Conectivos. Pronto. Aqui na coesão, há conectivos, que são os elementos coesos. Quais são eles? Preposição, conjunção, advérbio. Não é isso? Que nós vamos chamar tudo isso de conectivo. Principalmente as conjunções. Então, vamos lá. Logo deixou de frequentar, porque ele adoeceu. Aqui tinha só, ele adoeceu. E esse porquê passa a ser um outro conectivo. Ele passa a ser um outro conectivo, um elemento coeso. Ok? Ele adoeceu. Assim, nunca mais, então, tem o assim também, que pode ser ou não. Nunca mais quis saber de estudar. Então, aqui nós temos o que, pessoal? Temos um texto com coerência e com coesão. Nós vamos chamar isso aqui de texto completo. Por quê? Porque tem tanto coesão como coerência. Agora vamos lá para o terceiro texto. Atenção, terceiro texto. O aluno matriculou-se e foi comprar frutas e verduras. Repetindo. O aluno matriculou-se e foi comprar frutas e verduras na feira, pois os soldados estavam prontos para a guerra. Assim o padre rezava as suas missas às meia-noite. Tem sentido? Então, ele não tem coerência. Tem coesão, pessoal? Tem coesão ou não tem? Tem. Ele, pois, aqui, pois. Assim, pois, pronto, já tem um elemento coeso, que nós chamamos de conectivo, então tem coesão. Com coesão, né? Mas, pessoal, vejam só, não existe texto sem coerência. Pode ter coesão, mas não tem coerência.
Por que que eu digo que aqui não tem coerência? Porque não tem sentido. O texto, para ser coerente, ele tem que ter sentido, viu? Tem que ter sentido. Então, sem coerência, não há texto. Há texto com coerência, sem coesão. E para que ele seja completo, tem que ter tanto coerência quanto coesão. Repito, a coesão, ela é trabalhada em torno dos conectivos. O que são os conectivos? São os elementos que servem para ligar uma ideia à outra, ok? As ideias nós vamos chamar de coerência, são as sequências de ideias. E os elementos que ligam uma ideia à outra, ou ideias entre si, nós vamos chamar de coesão. Os elementos são conectivos, e se tiver conectivo, tem coesão. Coesão são os elementos, faz com que tenha coesão, onde tenha os elementos de ligação, que nós vamos chamar de conectivo. E a coerência é justamente o sentido lógico, as ideias na sequência, que não fuja da outra, que dê sequência, início, meio e final. Então, aqui nós temos um texto com coerência, porque tem sentido, sem coesão, porque não tem os conectivos, ou seja, os elementos que servem de ligação. Aqui nós temos um texto completo, porque tem tanto a coerência, que é o sentido lógico, quanto os elementos que ligam, os conectivos, que nós vamos dizer que tem coesão. E esse aqui não é texto, porque tem conectivos, tem coesão? Tem, mas não tem coerência. E a esses tipos de escritos, nós não podemos chamar de texto, mas simplesmente de uma aglomeração ou um aglomerado de palavras. Ok? Deu para entender?